que você acha que falta? Essa falta de conhecimento prejudica a vida do empresário? Total, né? Então, só que aí eu acho que eu vou até fazer uma consideração. Eu acho que não é só a parte tributária. A parte de gestão tributária é só uma das situações que aquela cara que é técnico, que aprendeu com o pai dele, que é excelente no que ele faz, que Perfeito. ele tem dificuldade na parte de gestão financeira, e aí entra a parte de gestão tributária. Então, muitas das vezes, acaba deixando essa parte do negócio em si, e ele é bom no que ele faz, né? Então, esse que é uma grande questão que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Agora, na tua opinião, o que você acha? O que você atribui essa questão? Porque parece uma coisa cultural nossa, ou seja, Com certeza. o empresário fala assim, não, isso aí tá com o meu contador. Não, não, meu filho vai fazer uma planilha lá para mim e depois eu já controlo tudo, tal. Por que que a gestão tributária, propriamente dita, e aí vai as outras gestões também, são tão deixadas de lado? Por quê? Primeiro eu acho que pela complexidade, né? Então, o pessoal acaba não entendendo muitas das vezes, acaba sendo muito complexo e ele acaba terceirizando essa responsabilidade, né? Então, eu falo, né, por muitas vezes para meus clientes, para as pessoas que eu não quero que ela seja expert. Ela não precisa fazer uma Curso, uma direito, especialização. uma pós-graduação em contabilidade tributária, em direito, né? Mas é importante que ela saiba os seus números, ela conheça quanto ela está pagando de impostos. Então, muitas vezes, como você falou, a gente vai em lugares que é magnífico. Aí eu vou lá e faço algumas perguntas e muitas vezes a gente sai triste, né? Sai Então, triste. quanto você Isso. fatura? Qual que é a sua margem? Quanto que é o seu custo tributário? E muitas vezes o empresário não sabe responder essas perguntas, muitas vezes básicas, né? E aí eu acredito muito no que você falou de questão cultural mesmo. O que nós aprendemos de tributos na escola? Quanto a gente é incentivado a aprender isso, né? Ah, muito bom, muito bom. Acho que você chegou onde eu queria conjecturar também, Aham. né? Ou seja, você acha que falta ensinar isso desde jovem? Claro. Quer dizer, não, vamos imaginar, o filho é um atleta, mas um ginasta e pula, ou a filha que é ginasta, ela faz muita coisa e tal, tal, tal. Ah, não precisa aprender sobre finanças, sobre gestão, sobre tributo, isso aí você vai aprender a fazer salto ornamental, a nadar, a jogar bola. Quer dizer, é, pensar dessa forma é pensar corretamente? Não. Então, assim, igual eu falei, a gente tem que estar cercado, né, de pessoas que nos auxiliem. Então, eu acho que a pessoa não precisa ser um expert, mas ela precisa saber da responsabilidade. Vamos trazer um exemplo para os negócios. A responsabilidade de dar certo o meu negócio, do negócio dar lucro é minha, né? Então, eu não vou Perfeito. terceirizar isso. E a partir do momento que existe um custo, né? Vamos pegar da parte tributária que a gente está falando. A gente tem que tentar achar um jeito de minimizar isso. Então, eu vou em algumas empresas, vou lá, o cara quer crescer 10%, quer crescer 5%. E ele não entende que se ele deixar de pagar 2% de tributos, ele facilita chegar nesse cálculo. Exatamente, diminui a meta. Entendeu? Então, as grandes empresas têm pessoas, têm equipes voltadas, né, a minimizar custos e dentro dessas questões entra a parte tributária. Mas o micro e o pequeno, muitas das vezes, não tem estrutura para ter isso, Não. né? Então, ele realmente acaba confiando plenamente no contador. E aí a gente falou aqui do Brasil ser gigante, do Brasil ter inúmeras situações, aí entra a gente ter questões no interior, né? Então, é uma questão que realmente, muitas vezes, pela pessoa ser técnica, o cara foi lá, é um excelente chefe de cozinha. O que ele aprende quando ele vai ser chefe de cozinha? Exatamente Ele, isso, velho. ele monta um restaurante com um ajudante e ele, mas aquilo toma proporções, aquilo cresce e isso acontece em todos os ramos, entendeu? Então, e daí as pessoas não estão preparadas para isso. Para uma gestão estratégica do negócio dele, né? Então, Isso, exatamente. Eu vou voltar um pouquinho ali na questão ali, ou seja, eu estou indo aí num ambiente mais sociológico agora, né? Quer dizer, você acha que ensinar para as crianças, independente do talento que ela tem, a parte de educação financeira é fundamental? com certeza. Porque se ele for médico, ele vai ter que conhecer de finanças para poder gerir os seus consultórios, os seus negócios.
Se ele for um esportista, ou seja, um jogador de futebol, ele vai ganhar dinheiro jogando futebol, mas E aí vai fazer o quê com isso? vai fazer o que com esse dinheiro? Quer dizer, vai acabar a carreira dele com 30 e poucos anos e depois ele vai fazer o que com os outros 35, 50 anos, né? Então tem muitas histórias aí de atletas que hoje Não tem nada, né? não tem nada, não administraram o dinheiro que receberam. Então, ou seja, falta educação fundamental, ou seja, ensinar português, matemática e educação financeira, e impostos, etc. Sim, sim, com certeza. Eu acho que está tendo um princípio disso, né? A gente hoje vê rumores, hoje a gente vê pessoas, a própria acesso à internet, YouTube, né? Sim. Disponibiliza muito conhecimento sobre essa questão. Perfeito. Até a parte de gestão empresarial mesmo, né? Então, quem quer aprender um pouquinho mais, hoje a gente está num ambiente de conhecimento abundante, né? Isso. E acho que o ponto é o pessoal entender que, de fato, isso é importante e vai fazer diferença para o negócio dele. E Perfeito. não tendo essa atenção, muitas das vezes o negócio dele pode afundar, né? Perfeito. Eu acho que o Estado, na verdade, os órgãos governamentais, eles tinham que pensar, porque as escolas particulares, etc., já colocam lá uma aulinha lá de educação financeira, uma aula específica e tal, mas o pessoal que está na escola pública, que é a imensa maioria, Sim. na verdade, não está sabendo. Então, chega na vida adulta, empreende, faz coisas Quer extraordinárias. aprender quebrando a cara, muitas vezes. Exatamente. E daí não sabe fazer um fluxo de caixa, não sabe fazer ali uma conta, às vezes, relativamente, não é fácil fazer caixa, mas uma conta que ele pode fazer, né? Ele acaba delegando isso para o meu primo, que sabe mexer com planilhas e tal, e quando ele olha, vê que o negócio dele está dando prejuízo, e aí ele fala, eu fiz de errado. Exatamente. Perfeito, muito bem, muito bem. Então, nós já falamos, ou seja, porque isso acontece, né? Quem é o culpado, né? O próprio empresário ou as circunstâncias de mercado, né? Ou seja, quando ele não consegue, né? Ou seja, ele paga mais imposto do que devia, ou ele não paga os impostos do que ele devia, né? Isso é o empresário que é, digamos, negligente. A gente pode falar que deixar de saber, conhecer os seus impostos é uma espécie de negligência. Eu acho que primeiro ele é o responsável. Responsável, acho que é a primeira palavra, acho que negligente é muito forte. Eu acho que ele é o responsável tanto pelo sucesso, né? Muitas das vezes, e também pelo que não dá certo, né? Perfeito. Hoje a gente acaba percorrendo aí várias empresas, vários estados, e a gente vê que muitas das vezes eles deixam para lá. Então, eu tô com um cliente agora, até aproveitando, então, Tá. que a gente está conversando com ele. Ele tem aproximadamente 80 mil reais para recuperar. E já foi uma empresa lá, há 2 anos atrás, e ofereceu esse serviço para ele, ele não fez. Então, hoje a gente só consegue fazer um trabalho de recuperação dos últimos 5, mas essa empresa foi fundada pelo pai. E ela já tem, se eu não me engano, uns 20 e poucos anos. Nossa! E isso foi deixado. Então, um exemplo, já foram oferecer para ele uma vez. Aham. Ele ficou pela correria dele, ele é um proprietário de farmácia, né? E ele tá ali no dia a dia. Então a gente acaba conversando com ele tá atendendo uma pessoa, chega alguém no balcão, ele para. E muitas vezes ele não dá importância. E isso aí é quase um mês de faturamento do negócio dele. Entendeu? Pode ser o lucro de um semestre. Semestre. Muitas vezes. E ele fica pelo dia a dia dele, ele acaba postergando e a rotina acaba consumindo ele. Perfeito. Muito legal. Você falou aí, você já falou 2 vezes sobre o lucro, né? Sobre a margem, ele tem uma meta de 10, um imposto de 12, Claro. facilita o trabalho. E aí, realmente, isso daí é uma coisa muito interessante, porque geralmente o empresário está fazendo a conta lá de que ele comprou por 100, vendeu por 200, teve 100%, né, de lucro. E a gente sabe que não é assim. Ele também sabe, é óbvio. Claro, né? mas dá trabalho. Mas mesmo assim, é muito interessante que às vezes quando a gente chega lá e começa a fazer a conta lá, então a gente coloca lá no sistema, o sistema vai lá, faz toda aquela conta lá, tudo direitinho, coloca os impostos e tal, vai chegar lá, daí dá uma margem líquida às vezes, por exemplo, tá? Então, amor, comprou por 100, vendeu por 200, dá uma margem líquida ali de 10, 12%. Quer dizer, ganhou R$12 de verdade. Eu falo, não,
Pode. Não pode. Como é que pode? Não é possível. Daí a gente vai lá, coloca lá de novo. Não, o sistema calcula tudo, isso é automático. Traz lá e fala, olha, é 12% de margem aqui que o senhor teve líquida. Sobrou. Depois que o senhor pagou os funcionários, comissões, despesas administrativas, impostos, luz, água, telefone, tudo, sobrou R$ 12 para o senhor. Essa operação foi R$ 12, por exemplo, que sobrou. Ele fica atônito, né? E às vezes, é isso que às vezes revolta o empresário, na verdade, né? O governo levou 18. Sim, ou mais. Então, ele fez É. todo esse processo, Trabalho. gerou riqueza, gerou emprego, movimentou a sociedade, empregos diretos, empregos indiretos. Ele ficou com 12% de margem líquida, o governo ficou com 18%. Né? E aí ele sai na rua, esburacada. Então, na verdade, assim, você também vive essa realidade, né? Tá, Em conversas, mas quando a gente fala de impostos, a gente tá bem próximo, né? perfeito. E realmente, hoje, o que eu percebo é a insatisfação pela falta do retorno desse dinheiro. Perfeito. Porque, vamos ser bem sinceros, eu tenho lá empresas que pagam uma grande fatia, vamos dizer assim, mensal ali, só que daí quando o filho dele precisa estudar, ele tem que pagar um colégio particular. Correto. Ele vai sair, tem que ter uma questão de segurança. Então, tem que pagar plano de saúde. Então, a falta de retorno que é que realmente muitas das vezes deixa o cidadão ali na hora de pagar os impostos insatisfeito, né?